Olá, hoje é domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa aula é voltada para a classe dos adolescentes. Vocês que vêm acompanhando a cada domingo desde o início desse ano, têm se acostumado com os professores Reverendo Diego e também com a Letícia. Mas agora eu também devo participar aqui de vez em quando, aproximadamente aí uma vez por mês eu devo aparecer aqui para contribuir também nesse trabalho. Como vocês sabem, nós estamos aprendendo sobre as cartas de Paulo, né? Que é o título da nossa revista é Uma Viagem pela História da Redenção. O estudo que estamos fazendo, ele de forma alguma trata de ver carta por carta de forma individual. Na verdade, o nosso estudo ele tem focado em pontos importantes que estão nas cartas de Paulo e que merecem destaque e muita atenção da nossa parte. A aula de hoje, o título é a lição 6, né? O título é O Presente Merecido, a Graça de Deus. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que possa nos ajudar nesse momento. Senhor, pedimos a Ti nesse momento que Tu possas preparar os nossos corações para aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Permita, Senhor, que possamos crescer na Tua palavra, aprender mais e mais a cada dia, Senhor. É o que Te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, o tema de hoje é a graça de Deus, né? O texto que vamos utilizar como base nessa primeira parte da aula está na carta de Paulo, endereçada a Tito, né? No capítulo 2, os versículos 11 a 14. Nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse e encontrasse essa parte para que possamos ler juntos, né? E que a mantivesse aberta, pois nós vamos depois passar versículo por versículo para o nosso melhor entendimento. Então vamos lá, né? Repetindo, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, logo no primeiro versículo, né, que é o que nós lemos, o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele afirma que a graça de Deus se manifestou. Ele, nesse ponto, ele está se referindo à vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Ou seja, a graça se manifestou por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
ainda nesse versículo, nós podemos observar o objetivo, né, o motivo pela qual ela se manifestou, né, que foi, né, para salvar a todos os homens. Ou seja, a graça ela é abrangente, ela é direcionada a todos e não apenas a um pequeno grupo. Dando continuidade aos versículos seguintes, podemos observar também quais são os efeitos da graça em nossas vidas. De acordo com esse trecho, observamos que a graça nos ensina primeiro a abandonar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e a viver de forma sensata, justa e piedosamente. Mas o que seriam essas coisas que são contrárias à vontade de Deus, né? O apóstolo Paulo ele coloca aqui a impiedade e as paixões mundanas. De acordo com o autor, né, da nossa revista, impiedade é tudo aquilo que é profano, perverso e revela a falta de temor a Deus. E as paixões mundanas seriam os desejos fortes e pecaminosos. Em resumo, os vícios que nós temos. É importante destacar que essas coisas elas nos atingem de formas diferentes e em graus diferentes também. Mas o fato é que, a partir da graça, nós somos educados a ir aos poucos abandonando todas essas formas de vida e substituindo por viver de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, a palavra que reflete isso daqui, ou melhor, que resume isso daqui, é transformação. A graça, ela nos transforma, de forma que deixamos as coisas ruins cada vez mais e vamos mudando, ou melhor, transformando a nossa forma de vida. É interessante refletirmos que a graça ela se manifestou no passado, conforme vimos, né, na primeira vinda de Jesus, porém ela nos educa no presente, né, durante as nossas vidas, e nos direciona para o futuro. Ou seja, ela nos prepara para a segunda vinda de Jesus e também para a eternidade. Então é interessante observarmos esse ponto, né, essa característica da graça. Com relação à primeira vinda de Cristo, o versículo seguinte, né, que é o versículo 14, ele coloca quais seriam os propósitos da morte de Cristo. E aqui ele fala que é purificar os indivíduos de seus pecados para que juntos possam constituir seu povo especial, zeloso de boas obras, como diz o versículo. Ou seja, a morte de Cristo ela teve um objetivo individual, ou seja, no sentido de purificar cada um de nós dos nossos pecados, mas também tem um sentido coletivo, que vai na direção de constituir a igreja, a igreja invisível. Né? Dando continuidade ao nosso estudo, nós podemos observar também, em relação à graça, algumas de suas características. Acabamos de ver nesse versículo de Tito, capítulo 2, versículo 14, que um dos propósitos da morte de Cristo é purificar os indivíduos dos pecados. Mas qual seria então a relação entre
graça e pecado, né? Para nos ajudar nesse ponto, nós podemos pegar as nossas Bíblias e ler o versículo número 20 do capítulo número 5 de Romanos, que diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, enquanto o pecado ele é abundante, a graça ela é superabundante. Ou seja, ela é mais abundante que o pecado, porque a graça, na verdade, é o antídoto divino contra o pecado. E, e ainda nesse sentido das características da graça, nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, que diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O que essa epístola de Paulo a Timóteo, esse versículo mais especificamente, está nos dizendo? Ele diz que a graça ela é mais do que suficiente, porque ele usa aqui o verbo transbordar. O que é transbordar, né? Para entender esse verbo transbordar, a melhor forma é sempre pensar no copo com água, né? Quando você enche um copo com água numa quantidade maior do que a capacidade do copo, dizemos que a água transbordou do copo, ou seja, a água atravessou as bordas do copo, né? Esse é o significado do verbo transbordar. E assim é a graça para conosco. Ela nos transborda. Ou seja, a extensão dela é mais do que suficiente para nós, né? Enfim, caminhando já para as nossas conclusões, você deve estar pensando assim, nesse momento, mas como é possível termos acesso à graça, né? A resposta para essa pergunta está em Romanos, capítulo 5, nos versículos 1 e 2, que fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a fé nada mais é que um instrumento pelo qual temos acesso à graça de Deus. Ou seja, elas estão a fé e a graça estão diretamente relacionadas. Mas é importante dizer que a fé não é uma coisa que depende de nós. Tanto a fé quanto a graça, ambas têm origem em Deus. Podemos ver, podemos comprovar isso nas nossas Bíblias, também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, no versículo 8, nós podemos observar que a nossa salvação veio pela graça, né? Mas ela é mediante a nossa fé, ou seja, a condição para sermos salvos
é crermos em Jesus Cristo. Mas essa fé que faz com que nós creiamos em Jesus Cristo, ela não vem de nós mesmos. Assim como a graça, a fé também é um dom de Deus, né? É importante ainda deixar claro, né, que a salvação ela não vem por meio das obras que praticamos, porque se assim fosse, as pessoas poderiam se gloriar das obras que fazem, mas a salvação não veio por esse motivo. Qual então é a conclusão que podemos chegar, né? A conclusão que nós chegamos é que a graça de Deus ela se manifestou no passado, durante a vida, durante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela superou o pecado que tinha entrado no mundo a partir de Adão, né? E essa graça, ela, além de nos trazer a salvação, ela também nos educa. Ela também nos educa para uma vida dedicada a Deus. Então, basicamente, era essa mensagem que eu tinha para transmitir. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para reforçar a necessidade de vocês também comparecerem às nossas aulas presenciais, pois aqui nas aulas gravadas nós apenas expomos os pontos, né, que nós estamos estudando. Mas nas aulas presenciais nós temos a oportunidade de debater esses temas e ir muito além da exposição. Então, para finalizar, vamos fazer então uma oração. Senhor, obrigado por nos abençoar com a tua graça, Senhor. Graça esta que definitivamente não a merecemos, mas que tu, em sua infinita misericórdia, nos concedeu. Permita, Senhor, que possamos ser educados por ela a cada dia, sempre nos orientando para a segunda vinda do teu Filho. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.